Bem-vindos à nossa segunda live da semana. Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos live com o membro ouro aqui do time Abrap, parceiro Abrap, o Eric. Sejam todos bem-vindos, venham participar do nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre logoterapia. Vou me apresentar e depois vou deixar o espaço para você. E obrigada pela parceria de sempre. Gerações, eu sou Stephanie, sou aqui do time Ouro da Abrap também. Estamos lá nos Terapeutas em Destaque, eu, o Eric. Faço parte da equipe de criação de conteúdo. E para agendar a sessão com o Eric ou comigo ou qualquer membro Abrap, os links aqui do Instagram da Abrap, no abrap.org, tem todos os nossos parceiros. Se apresente, deixe um pouco, fale sobre os seus atendimentos para os nossos Gerações, por favor. Claro, Stefano. Antes de eu me apresentar, eu quero que vocês reflitam sobre uma pergunta, só para a gente já começar com impacto, tá? Primeiramente, vocês que estão aqui com a gente nessa live, em algum momento, não importa se é terapeuta, se é convidado, porque muitas pessoas acham que é psicólogo, é terapeuta, é psicoterapeuta, esse não sente nada. Pelo contrário, tá? A gente é humano acima de tudo. A gente sente dor, a gente sofre, a gente tem ansiedade do mesmo jeito. A diferença é que a gente consegue entender e consegue trabalhar, mas que a gente sente. Mas vocês que estão aqui, em algum momento, vocês já sentiram que estão vivendo no piloto automático? Sabe, se perguntando, olha, eu tenho tudo que eu preciso eu tenho, mas ainda assim eu sinto um vazio dentro de mim. Já passaram por isso? Porque a ideia dessa live de hoje é exatamente essa. Eu quero apresentar para vocês um caminho. Quero mostrar que, independente de dor ou de qualquer coisa, a gente consegue acessar dentro da gente o nosso sentido. Tá? Isso é muito importante. E a logoterapia é exatamente o direcionamento que eu sigo nos meus atendimentos, na minha vida. Então, o que eu quero é passar para vocês um pouquinho disso. Tá bom? Então, reflitam um pouquinho, se vocês já sentiram exatamente isso, aquele vazio, mesmo tendo tudo, ainda falta alguma coisa, né? Então isso é muito importante. Antes de me apresentar, agradecer a Abrap, agradecer a Stephanie, ao time Abrap, de novo pelo convite, pela parceria, é sempre um prazer estar aqui. A Stephanie sabe, eu já deixo bem alinhado com ela, você chamou, eu estou contigo, né? Porque muito mais do que fazer qualquer coisa é um propósito de vida direcionar pessoas, né? Então, nos meus atendimentos, falando um pouquinho do que eu trabalho, né? Então, eu sou psicanalista, atuo na vertente da logoterapia. A logoterapia eu utilizo nos meus processos terapêuticos. Foi o sentido, uma vez que eu tive aquela certeza do sentido que eu queria nos meus atendimentos, eu fui buscar toda uma linha de estudo para que eu pudesse trabalhar. E a logoterapia faz parte disso. Então, hoje, eu trabalho com isso. Então, eu trabalho com uma linha humanizada, buscando o sentido da vida em cada protocolo, em cada atendimento que eu faço. Tá? Então, vou falar sobre algo que eu uso. E isso é o mais importante, né? Em algum momento da minha vida lá atrás, eu percebi que eu não conseguia fazer atendimento, muitas vezes porque eu não aplicava em mim aquilo que eu falaria. Então, quando eu entendi isso, tudo que eu faço hoje é porque eu apliquei em mim. Tá? Então, foi algo que eu tive que fazer para que eu pudesse me sentir à vontade de fazer para as pessoas. Né? Porque uma linha que eu sigo é isso. Eu faço aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, todo o meu estudo, toda a minha pesquisa foi sempre buscando isso. Então, quando a Stephanie fala que a gente tem um propósito de realmente atender as pessoas de um jeito humanizado, com um cuidado, porque a gente trabalhando com vida e com mente, isso é muito sério, tá? E é uma coisa que eu sigo à risca, a Stephanie sabe, a gente conversa bastante. Então, o que eu quero é passar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre logoterapia, um pouquinho sobre propósito. E no final, quero fazer um exercício com vocês de novo, seguindo a minha linha das lives. A gente vai fazer um exercício com hipnose clínica leve, claro, mas para que a gente escute da gente a resposta interior sobre o nosso propósito, tá bom? É isso, Stephanie. Falei demais, né, Stephanie? Você sabe que se você me deixa, eu falo, né? É assim. O nosso público adora suas lives, então livre o espaço para você.
Perfeito. Referente à ideia da logoterapia, e como você explicou na sua vertente, o que a gente vê muito hoje é que as pessoas não sabem pelo que está vivendo e se até está vivendo ou sobrevivendo. Eu até acompanho a internet para criação de conteúdo, para ter noção dos temas, e você falar sobre as pessoas, às vezes, se perderem no propósito. Falar de grandes artistas que entram em depressão porque chegou numa ascensão financeira e esqueceu todos os sonhos que tinha, porque associa, às vezes, o sonho a ter bens materiais e chega ao alinhamento de conquistar tudo isso e entra numa depressão, porque já se perdeu no propósito. Muita gente ainda está nessa corrida de achar que o dinheiro vai te trazer toda a felicidade e propósito, mas quando você zerar essa ambição financeira, esses bens, o que é realmente o seu propósito, a sua saúde mental? Se quiser dar uma auxiliar das nossas gerações também nessa visão, né, que o propósito não são apenas bens materiais, você pode ter essa linha, mas é uma das que a gente pode ter na nossa vida. Perfeito, Stephanie, o que você falou. E esse é um dos intuitos aqui, né? Mostrar que o sentido da vida, ela não está fora, ela não está numa busca incessante. O sentido da vida está dentro de você, né? E você consegue acessar ele, não importa a dor que você esteja vivendo, né? Falando um pouquinho, quando eu falo de dor, vocês já ouviram falar, claro, daquele massacre trágico da nossa história, que é o Holocausto, né? Que massacre, que coisa triste da nossa origem humana. E o Viktor Frankl, que é o psicanalista, o psiquiatra que criou a logoterapia, ele é um sobrevivente do Holocausto. E quando ele estava preso, e que quando alguém fosse preso era certo que morreria, e ele sobreviveu, todo o tempo de prisão ele buscou um sentido para a dor que ele estava passando. E ele escrevia na prisão um monte de coisa. E quando, depois de anos preso, ele saiu, ele fundou a logoterapia. Tá? Ele criou a logoterapia. Né? Então, é isso. Né? Você consegue achar sentido frente à dor. Né? Então, o Viktor Frankl, um psiquiatra da terceira linha vienense de psicoterapia, junto com Freud, com Adler, e ele fez a parte de logoterapia. Então, enquanto o Freud falava que o ser humano buscava prazer, e o Adler falava que o ser humano buscava poder, ele fala que o ser humano busca um sentido. E para mim, de todas as linhas, é essa que me faz maior sentido. Né? Então, quando você tem um sentido que te faça sobreviver, que te dê realmente aquele brilho para você encarar teus dias, você segue melhor na tua vida, não importa o momento que você esteja vivendo. Tá? Então, isso para mim faz muito sentido. E a logoterapia é isso, é a terapia do sentido. Né? Ela tem uma crença que ela fala, né? O ser humano ele é impulsionado pela vontade de propósito, pela vontade de sentido. Então, a logoterapia ela segue nessa vertente, tá? Então, isso é muito importante, né? E quando eu falo da dor, né? Eu sinto uma dor e eu tenho que ver sentido na dor, Eric. Como pode, né? Imagina que a minha visão, tá? Inclusive a visão da neurociência, tem estudos aprofundados sobre isso. Para mim, a vida é um total equilíbrio. É como se fosse um pêndulo naquele ritmo que você está para cima e para baixo. Então, ora eu estou lá em cima, ora eu estou aqui embaixo. Então, eu tenho que me preparar quando eu estiver lá em cima e eu tenho que me preparar para quando eu estiver aqui embaixo. Esse é o equilíbrio. Não existe felicidade extrema, não existe tristeza extrema. Ambos os extremos são prejudiciais. Tudo é em equilíbrio. Então, se algo acontece comigo e eu tenho aquela visão, do ponto de vista que eu estou olhando aquilo que está acontecendo e falo, meu Deus, que tragédia que está comigo, a minha parada para reflexão é, se eu tenho esse lado onde eu estou vendo essa coisa ruim, eu tenho que tentar enxergar por um outro prisma, porque com certeza, na mesma intensidade, vai ter um outro significado. Seja aprendizado, seja um livramento, seja uma bênção, eu não sei. Mas a gente tem que buscar encontrar esse equilíbrio.
Então, quando eu falo que na dor eu preciso encontrar um sentido, é para isso, tá? Porque a dor é inevitável. O sofrimento por ela é opcional, né? E eu sofro quando eu não consigo achar sentido para a dor que eu estou passando. Então, quando eu não acho sentido para ela, é onde eu sofro, né? Então, isso é o mais complicado, tá? Então, para tudo a gente tem que buscar esse sentido. E quando eu fiz a pergunta logo no início da live, né? Se vocês sentem aquele vazio, se vocês sentem que mesmo com tanta coisa que vocês conquistam, que minha vida está completa, ainda falta algo, se vocês já passaram por isso. Na logoterapia, isso é o que a gente chama de vazio existencial, né? É uma sensação interna de falta de algo, falta de sentido, falta de propósito, uma falta de direção, né? Então, hoje, com a internet, com a tecnologia, a gente tem muito estímulo, muita coisa. A gente tem acesso muito rápido a muita coisa. Só que essa quantidade de estímulo que a gente tem é inversamente proporcional à quantidade de direcionamento que nós temos. A gente quase não tem direção. A gente só tem estímulo, né? E quando a gente tem muito estímulo e pouca direção, algumas emoções a gente passa, né? Seja angústia, seja ansiedade, seja aquela sensação de procrastinação, A né? pessoa passa a viver o que ela está assistindo e esquece de viver a própria vida. Excesso de estímulo. Exato, exatamente. Então é muita coisa, né? Muita informação e pouco direcionamento. E quando eu perco essa conexão comigo, né? A conexão comigo mesmo, de sentido, de propósito, pronto. É aí que entra o meu vazio existencial. É aí que eu começo a ter, é o que você falou, né, Stephanie? Muita gente é o dinheiro, é tudo. Quantas pessoas que você vê, nossa, que vida legal, e a pessoa se perde em depressão. Por quê? Porque em algum momento perdeu a conexão com ela mesma, né? O que é o sentido que eu tanto busco? Será que tudo que eu estou vivendo realmente faz sentido? Está faltando algo? Ou eu me desconectei de algo? Né? É aí que a gente entra nesse vazio existencial. Tá? Então, realmente, o que você falou é o que acontece. Essa E perda. a logoterapia ajuda com que a gente consiga ouvir o nosso cliente e até direcionar ele mesmo entender o seu propósito. Porque eu falo assim, enquanto mulher, muitas mulheres veem na vida uma pressão cultural de ser mãe, mas tem mulheres que é um sonho de vida. O propósito dela é ser mãe. Então, assim, tem gente que vai se realizar na vida se um dia for mãe. E tem pessoas que falam, meu sonho é morar de frente para o mar. Mas também eu tenho que fazer isso que minha mãe queria. Eu falei assim, não, mas se você puder morar de frente para uma casa simples e esse é o seu propósito nessa vida, é seu, não é sobre o outro. E o propósito é muito individual, gente. Se uma pessoa ama praticar esporte, um atleta de alto nível, o propósito dele é chegar no seu limite ali. E isso que a gente tem que aprender a conectar. O seu sorriso, quando ninguém está olhando, acontece quando você está andando de bicicleta, está com o seu cachorro, está com o seu filho, está exercendo a sua carreira. E a gente vai adormecendo essas emoções e esquecem que elas existem. E aí vem essa ferramenta maravilhosa, esse momento com o profissional que às vezes você nem sabe mais de tanto ficar, como o Eric falou, olhando ao redor e esquecendo o que te faz feliz de verdade. Exato mesmo. É isso aí. Às vezes até quando eu atendo casais, atendo tudo, nossa, mas Eric, a gente tem isso, a gente tem aquilo, eu faço isso para ela, ela faz isso para mim, e eu até brinco, eu falo, gente, mas o que vocês preferem? Um jardim bem cultivado, bem verdinho, para que as borboletas continuem em cima dele, mas livres, ficando ali apenas pelo cuidado que você tem com o teu jardim? Ou você prefere uma gaiola de ouro, espaçosa, cheia de pedras, dourada, mas ainda assim é uma gaiola, né? Então, quando você fala, né, que a gente precisa achar o sentido nas pequenas coisas, é isso. Né? Existe até, acho que a gente já falou aqui algumas vezes, quem segue meus conteúdos sabe que eu falo muito, é algo que eu tenho em mim mesmo, né? Inclusive até uma tatuagem com isso,
que é o propósito do Ikigai. O Ikigai, ele fala da razão de ser, né? Então, existem mandalas, existem técnicas de descoberta, mas o propósito não é aquele negócio que eu preciso fazer tal coisa na minha vida, não. Às vezes a tua razão de ser, ela começa tão pequenininha. Eu acordo de manhã e sou feliz quando eu abro minha janela e vejo o sol nascendo. Isso me dá uma sensação tão bonita. Então continua. Essa é a sua razão hoje. Isso te dá sentido, né? Então, assim, não está no muito. Ele está naquilo que te impacta, né? A gente que procura fora, procura coisas grandiosas, quando na verdade é a simplicidade que a gente tem perto que faz toda a diferença, né? E na logoterapia, e eu costumo aplicar muito e falar muito isso nos meus atendimentos, eu mapeio, assim, que tem 3 caminhos legais para que a gente consiga viver nosso sentido ou estimular que esse sentido floresça. Primeiro, por meio da realização de trabalhos, de obras, de tarefas. Eu trabalho com aquilo que eu gosto ou gosto do trabalho que eu faço. Sei lá, quando eu estou pintando, quando eu estou escrevendo, na minha arte, eu encontro minha paz. Ou então projetos que eu desenvolvo, seja pessoais, seja corporativos, né? Eu gosto de desenvolver projetos que quando eu faço, eu realmente direciono as pessoas para o melhor. Ou então numa contribuição social, num trabalho voluntariado, eu faço e me sinto realizado. Quando você sente que está contribuindo com o mundo, o sentido floresce dentro de você. Então esse é um dos primeiros caminhos. Quando você faz algo para o outro, quando você devolve para o mundo aquilo que o mundo te deu, né? Isso te dá sentido. E é aí que eu falo do meu trabalho, né? Eu constantemente devolvo aquilo que eu considero que eu ganhei muito. E é isso que me dá sentido em continuar. A terapia não é algo que, nossa, com a terapia eu vou fazer minha vida. Não. A terapia é um sentido para mim, é um propósito, né? Então eu faço porque é aquilo que realmente eu sinto que eu tenho que fazer, né? E é isso que me estimula. Não importa se eu estou numa live com a Stephanie que tem uma pessoa, se tem 1000, se eu estou gravando um vídeo que não tem ninguém assistindo, não importa. Eu faço porque realmente é uma realização. E quando você encontra isso, isso é o que te floresce, isso é o que te dá sentido, né? Então, pelo trabalho, pela arte, esse é o primeiro caminho que você encontra sentido. O segundo caminho é pelo amor, por um relacionamento significativo, né? Quando a gente ama alguém, a gente vê o melhor que essa pessoa pode ser. De novo, eu contribuo com alguém, eu direciono, eu vejo esse alguém sendo melhor. Então, o ato de amar nos conecta ao que há de mais profundo no outro. E essa troca, né, também nos dá sentido, né? Então, pelo amor, por um relacionamento significativo. E quando eu falo relacionamento, seja uma amizade, seja família, seja um amor, né? Isso também te dá sentido, né? E o último caminho, né? Na minha concepção, existem vários, mas um caminho também importante é pela nossa atitude diante do sofrimento, né? Então, mesmo quando a gente vê que tudo é tirado da gente, ainda assim, uma coisa nunca é tirada. E é a liberdade que nós temos de escolher como a gente vai agir frente a isso, né? Então, o Frankl mesmo, no campo de concentração, nas escritas dele, ele colocava, né? Tudo podem tirar de você, menos a sua atitude, né? Então, a Stephanie falou muito bem, né? Então, o sentido, ele não está só nas conquistas. Às vezes, a gente consegue achar sentido na forma como a gente escolhe encarar as nossas perdas. E isso é importante também, né? Quando a BRAP nasceu um pouco depois da pandemia, que durante o período de pandemia eu tinha acesso a várias pessoas e comecei a ter muita indicação pós-pandemia. E aí eu não estava dando conta, mas estava tentando abraçar o mundo.
E eu tenho acesso à equipe do Instituto e falei assim, vocês teriam profissionais para que eu possa encaminhar umas pessoas, porque eu já não estou conseguindo abraçar o que eu estou recebendo. A equipe do Instituto falou assim, nós não temos a proximidade suficiente para indicar. Eu falei assim, eu como aluna formada pela instituição, se eles tivessem alguém para indicar, eu encaminharia os meus clientes. E a ABRAP nasceu desse propósito, de eu não ter braços suficientes para abraçar quem me alcançava. E a ABRAP veio, eu convidei várias pessoas, conversei, e hoje a gente tem inúmeros profissionais na nossa plataforma. Então, do propósito que eu estava, de tentar abraçar algo que eu não conseguia, eu consegui abraçar pessoas que abraçaram o meu sonho de ajudar. Que aí vem uma pessoa que precisa de um atendimento, e eu falo, não, lá na plataforma tem o Eric, que eu conheço, mando live, explico quem é, e aí eu vejo que foi do meu propósito de tentar ajudar, e não ter desistido, falado, não me encaminha mais ninguém, eu não dou conta. Eu tentei achar uma solução, tive pessoas que abraçaram esse projeto, sou uma das idealizadoras da ABRAP, mas eu sou, assim, valiosa por quem chegou, como vocês, nossos terapeutas, e as pessoas que falaram assim, qual que é a ideia? Isso seria viável? E foi passo a passo para hoje a gente ter braços suficientes para presencial, para online. E foi disso. Na época eu estava ficando triste de não conseguir atender. Só que eu não desisti. Eu falei assim, não tem? Então vamos criar algo. E hoje nós criamos junto com os nossos girassóis, com vocês, a ABRAP, que hoje nós somos únicos aí para falar sobre saúde mental, para fazer live e para ter tanto profissional que faz conteúdo com a gente e mostra que vive esse propósito. A gente atrai, né, o que a gente acredita a partir do momento que você sabe qual é o seu propósito. Enquanto instituição, enquanto terapeuta, esse é o meu. E eu falo que a gente tem mais de um propósito. E eu até às vezes brinco que eu tenho um pouco de toque com relação a comprar produtos que a embalagem seja reciclada, ir no restaurante não usar um canudo. Então, assim, na minha visão, eu criar menos lixo é um propósito pessoal também. E é nessas coisas simples, e não é um só. Na carreira, no posicionamento em um mundo melhor para o amanhã, que talvez não sei se vai estar aí, mas eu quero fazer a minha parte. Perfeito. E a terapia só me trouxe visão para isso, e a importância de a gente fazer terapia. Não, perfeito. E eu te falo que até na linha que a gente segue é muito parecido, porque os produtos que eu tenho hoje, as coisas que eu faço, é de um propósito que eu tenho. Então, nos meus atendimentos, eu faço, mas de modo que, no final do protocolo, a pessoa consiga não só ter transformado a vida dela, mas quem se aproximar dela, ela também consegue transformar com aquilo que ela aprendeu. Porque eu tenho um propósito que não é óbvio que a gente atender uma pessoa e transformar essa vida é algo assim, inimaginável. Mas eu queria muito mais. Eu queria transformar muito mais gente. E foi aí que nasceu a ideia de escrever livros. E hoje eu estou no meu terceiro livro sendo escrito, produtos. Então, por quê? Porque é a forma de eu atingir mais pessoas ao mesmo tempo. Então, por quê? Porque eu tenho um propósito. E esse propósito é essa corrente. A gente transforma a vida de uma pessoa, para essa pessoa transformar a vida de outra, e essa outra de outra, e todos numa corrente de transformação. Então, eu sigo nessa linha e trabalho para essa linha. Né? Eric, mas é utopia. Não, tudo bem. De gotinha em gotinha, eu vou pingando nessa minha trajetória. Então, é esse propósito, mas você tem que encontrar isso. Você tem que encontrar aquilo que vira chave em você. Né? E a gente falou muito, né? De muito estímulo, de muita coisa que tem hoje no mundo. Só que entre o estímulo que a gente recebe e a nossa resposta frente a ele, existe um espaço. E nesse espaço é onde está nosso poder de escolher como que a gente vai se comportar frente a isso. Né? O ser humano não é uma máquina condicionada. Acontece uma coisa, eu respondo desse jeito. Não. A gente é livre para dar significado ao que a gente vive da forma que a gente escolher. Né? Você falou bem, Stephanie, o sentido, o propósito, ele é individual. Não há receita pronta. Não há um protocolo pronto. Né? Não existe protocolo igual. A gente tem vidas, e as vidas são diferentes, porque por mais que a gente tenha vivido uma vida parecida, nós temos traçados e trajetórias completamente diferentes. Né? A vida é parecida, trajetórias diferentes, a vida é diferente. O tratamento é diferente. O protocolo é exclusivo.
Por quê? Porque nós somos diferentes, nós somos únicos, e a gente tem o poder de escolher, né? Então, isso é muito importante. Então, nos atendimentos que eu faço, eu uso muito a logoterapia para isso, é buscar sentido com muito direcionamento, muita reflexão, escuta ativa o tempo todo, humanidade, né? Uma terapia humanizada. Então, isso é muito importante, o acolhimento, né? Então, a logoterapia, ela segue nessa vertente, né? Porque no final das contas, se a gente tiver um sentido, seja o menor que for, a nossa vida é diferente. Não importa o nosso passado, não importa o nosso sofrimento. Se a gente tem um sentido, a gente acorda diferente, né? A gente vive diferente, a gente pensa diferente, né? Então, a busca por esse sentido é muito importante. E começa pelo nosso olhar, né? O olhar que a gente tem com a gente mesmo. Quando a gente se olha no espelho, o que a gente vê? Não é o reflexo que eu quero que a gente veja, porque o reflexo é o estado, né? Eu acordei, tô descabelado. Legal, é o estado. Se eu pentear o cabelo, muda o meu estado, né? Mas não é isso. Quando você se olha no espelho, o que você vê de fato? O que você enxerga? O que você vê interno seu, refletido no espelho, né? A emoção que a gente vê é o espelho como vai ser o nosso dia. Se eu enxergo alguém que tem alegria, alguém que tem disposição, esse é o reflexo do meu olhar durante todo o meu dia. Disposição, alegria. Se eu enxergo angústia, se eu enxergo tristeza, é o olhar que eu vou ter ao longo do meu dia para tudo que eu enfrentar. Então, o que você enxerga quando você olha? Isso é muito importante. A decisão é nossa escolha, né? Faz sentido para vocês? Faz sentido essa escolha que nós temos perante a gente mesmo? Né? Isso é o mais importante, né? E é isso que eu coloco muito nos protocolos, nos atendimentos, né? E essa busca por sentido é a que faz a diferença, tá? E o sentido não é algo que eu acordo e já sei, é aquilo que eu sinto. O que te faz bem, né? Você, sei lá, você está fazendo um trabalho, você senta um dia e fala assim, nossa, adoro desenhar, né? E aí você fala, mas para que eu vou fazer isso? Né? Isso é um mal de adulto, né? Quando a gente cresce, aqueles pensamentos de criança, porque quando criança você era tudo. Você era astronauta, bailarina, cantora, você era tudo. Você cresceu, o mundo te condicionou a ser somente aquilo que é necessário. E às vezes, tá ali o teu sentido, né? Só que a gente esquece, né? Quando criança, 400, 500 pensamentos por minuto. Quando adulto, 40. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer, às vezes, nas minhas sessões. Qual era seu sonho de criança? E como você colocou, né? Aí você fala, eu era dançarina. Eu falei, por que não dança por hobby? Vai na academia, tem várias academias que tem só dança. Você redescobre uma conexão que você tinha no coração adormecido e fala assim, não, eu nunca pensei, acredito que eu vou gostar. E aí a terapia traz também esses gatilhos. A pergunta que você tem a resposta interna e não lembrava. Tem uma perguntinha da Ana aqui perguntando se logoterapia e espiritualidade têm alguma ligação. Olha, eu falo até diferente, viu? O nome qual que é o nome dela, Stephanie? Ana, a Ana. A Ana. Ana, não só na logoterapia, eu acho que espiritualidade tem ligação com tudo, né? Eu até prego e realmente me exponho, coloco opiniões fortíssimas que espiritualidade e ciência têm ligação, né? Mesmo que uma é contraditória à outra, tem as brigas que a gente acompanha, uma tem complemento na outra, né? Então, tudo tem uma explicação. Então, não só na logoterapia. E a espiritualidade também é um sentido. A gente aqui não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, né? A neuroplasticidade espiritual que eu coloco, tanto nos livros que eu escrevo, quanto nos protocolos, é justamente isso. É a nossa capacidade de se conectar com algo maior que dê sentido para a gente. E olha ali, deu sentido, logoterapia, né? E quando eu falo algo maior, essa é a fé, né? A fé não está ligada à religião.
A fé está na crença inabalável, sem dúvida alguma, de que existe algo. E que algo realmente me direciona e me guia. Não importa se é Deus, se é a natureza, se é o universo, a gente dá o nome que a gente quiser, né? Desde que a gente tenha convicção. Né? E se você tem uma convicção, não importa, siga a sua convicção, não tenha medo de se expor, né? Assim, a minha convicção é Deus. Pronto, né? Eu tenho essa convicção. Então, acabou. Me dá sentido? Claro que dá. É óbvio que dá. Né? E por várias coisas, de várias doutrinas, mas Eric, é uma religião específica, todas são complementares. Cada uma segue sua filosofia. E são filosofias muito bonitas. Né? Mas no final das contas, existe um ser. Então, assim, é isso. Então, espiritualidade e logoterapia tem uma certa relação? Tem. Porque muitas vezes o sentido que a gente tem para a nossa vida está ligado à espiritualidade. Então, reforce tua espiritualidade. O que você consegue fazer para reforçar isso em você? Né? Às vezes é uma falta de conexão. Vou dar um exemplo aqui para vocês, meu aqui. Né? Eu trabalho muito essa parte de sentido, de missão, eu tenho isso tudo mapeado, muito escrito, olha, em tudo quanto é canto. Né? E aí eu mudei de cidade. Então, eu morava em São Paulo. Hoje eu estou numa cidadezinha do interior do Paraná, porque eu quis buscar algo mais tranquilo, uma vida mais... aquela vida, né, de cidadezinha pequenininha do interior para minhas filhas pequenas. Então eu falei, eu quero uma coisa mais agradável, que elas podem brincar, correr à vontade, que em São Paulo é difícil, né? E aí busquei. E aí, tudo bem, mudei para cá, legal. Deixei tudo que eu tinha em São Paulo para começar tudo de novo aqui. Né? Isso é para vocês entenderem que o que eu faço tem muito a ver com propósito, não tem a ver com disposição, cliente, nada. A gente tem cliente em qualquer lugar, desde que a gente siga aquilo que a gente quer. Né? Ah, mas o sucesso, o dinheiro, desde que você siga aquilo que você tem, você consegue as recompensas. Simples assim. Então não me importa muito o local. Né? E aí vim para cá começando do zero. E aí você tem que achar um espaço, você tem que ver como que a cidade se comporta perante a isso. Quando a gente fala de terapia, a gente fala de muitos tabus a serem quebrados. Então tem toda essa rotina, cidadezinha do interior, pessoas antigas, com crenças antigas, como que é isso? Então vim mapeando devagarzinho. E isso se passaram algum tempo. Sei lá, 3, 4, 5 meses. E eu mapeando, falando uma coisa aqui, uma coisa lá, atendendo online aqui e lá. Muito pouquinho, porque eu tinha muito atendimento presencial, tive que mudar esse ponto. E aí eu comecei a sentir esse vazio que eu falei para vocês. Américo, você sente? Sinto. E comecei a sentir. E para mim, eu falava, vai acontecer alguma coisa, tenho certeza, vai acontecer um acidente. E eu ficava pensando, meu Deus, um acidente. Eu estou sentindo uma angústia, vai acontecer alguma coisa comigo, não sei, ou com alguém. Aí eu ficava pensando, sei lá, quem que tem? Aí ficava olhando todo mundo, meu Deus, não atravessa a rua. Olha só, você quer encontrar algo, né? E aí, numa desses dias seguintes, uma pessoa falou, Eric, você atende em loco, a domicílio? Eu falei, atendo. Porque ainda você não tem nenhum espaço? Eu falei, não. Então você atende aqui na minha casa, na minha clínica? Eu falei, atendo. Aí eu fui atender. O primeiro atendimento que eu fiz, a anamnese, um aprofundamento, eu saí de lá, não tinha mais crença nenhuma. Para mim, a vida estava ótima. E aí eu saí de lá e falei, encontrei o que estava me fazendo mal. Em algum momento eu me distanciei do meu propósito. Seja porque eu estava mapeando o lugar, seja porque eu estava vendo. Então, isso faz falta. E esse meu sentido me deu vazio. O primeiro atendimento que eu fiz, pronto. Preencheu o vazio todo, já não tinha mais vazio nenhum, já tinha encontrado meu propósito, já tinha encontrado até de que forma eu ia conduzir o resto dos passos e ponto. Então, para vocês entenderem o quanto isso é muito importante. Então, quando a gente está no meio desse estudo ou falando sobre logoterapia, você consegue mapear muito rápido as coisas. Né? Mas quando a gente não está no meio, a gente não sabe. E aí o vazio vai aprofundando na gente, angústia, e assim vai. Né? Então, olha só para vocês entenderem o quanto de impacto é. E a Stephanie também citou um outro exemplo, né, Stephanie? Você tentando mapear tudo, provavelmente sentindo algo, criou a ABRAP, que abriu as portas para um monte de gente.
né? Então, quando a gente fala de propósito e sentido, isso é muito forte. E trouxe o exemplo até do criador da logoterapia, que foi no momento de angústia, no momento de dor, ele se usou de salto. E eu vejo muito que nós, seres humanos, precisamos muitas vezes estar no fundo do poço para olhar e ver outras oportunidades. Então, assim, se você está no fundo do poço, é claro que é possível sozinho, mas a terapia pode ser a ferramenta para que você consiga saltar de forma mais leve desse momento de dificuldade que todo mundo passa, igual o Eric narrou a situação. Eu, Stephanie, várias vezes na vida, várias mudanças, todos nós vamos passar. E hoje eu fico feliz que eu tenho aqui a BRAP. Não, eu conheço algum terapeuta, vou marcar uma sessão aqui, vou conversar com alguém, porque eu não me privo de saber que eu preciso de ajuda e eu vou lá pedir. E aqui o nosso espaço é para falar para vocês que tem profissionais, caso vocês estejam dispostos a pedir ajuda, que eu também falo que terapia é algo que a gente tem que decidir fazer. Não dá para você sugerir que fulana vai ou que ciclana vai ou empurrar alguém para ir. A terapia só transforma se você achar que deve participar dela. E fazer uma observação que você disse com relação à espiritualidade. Tem pesquisas que mostram que pessoas em estado grave de saúde, a maioria que consegue sair, voltar à vida, são pessoas que têm alguma ligação com religião ou espiritualidade e acredita que a vida dela não vai encerrar ali e que alguém maior está para auxiliar. Então, pessoas que não têm fé em algo, muitas vezes, a grande maioria não vence uma luta contra um câncer, não vence uma doença, porque não acredita em nada, né? Isso aí é algo que dentro das pesquisas da medicina é altamente provado. Quando você não tem ligação com a sua espiritualidade, muito mais fácil que você não vença essas batalhas do corpo físico, se entregue. E tem um comentário aqui do Eduardo. Nos encontramos de verdade quando paramos de perguntar por quê e começamos a viver o porquê. Exatamente. Né? Quando a gente questiona, né? Por que eu estou vivendo assim? Por que isso está acontecendo comigo? Né? A gente está se preocupando com algo, por exemplo, em relação. Eu falo muito assim, né? Que a nossa vida não é. A gente não tem que se preocupar, por exemplo, no como as coisas vão acontecer. A gente tem que se preocupar naquilo que a gente precisa para que as coisas aconteçam. Então, o que eu preciso fazer para que minha vida atinja o sentido ou a trajetória que eu quero? O que eu preciso fazer? Né? Eu preciso fazer isso, tal. Agora, como que isso vai gerar o resultado? O como não é com a gente. A gente tem que traçar e seguir aquilo que a gente traçou. O como é a nossa crença, o como é a espiritualidade, o como é a nossa fé, o como é o que vai realmente, a nosso pensamento positivo, tudo isso vai ser o como as coisas vão acontecer. Mas a gente não se preocupa no como. O como gera ansiedade. A gente se preocupa naquilo que precisa ser feito. Quando eu faço aquilo que eu preciso fazer, eu estou me preocupando com o agora. E o agora eu tenho controle. O agora está na minha mão. O agora eu consigo cadenciar. O como não sou eu. Se eu fizer certo, o como vai acontecer, né? Então, é isso que eu tento separar muito nas minhas sessões, né? Vamos sair um pouco desse como e vamos se concentrar naquilo que precisa ser feito. Aquilo que precisa ser feito, você encontra propósito, você encontra sentido, você realmente tem atitudes que melhoram o teu dia. Como isso vai acontecer? Pode ter certeza absoluta, se você seguir os passos dentro daquilo que você acredita, no caminho que você traçou, o como ele vai acontecer sozinho. Seja pela tua fé, pelo teu pensamento positivo, pelas tuas crenças, por tudo. Ele vai acontecer. Mas você tem que fazer o que precisa ser feito, né? Então, às vezes, a gente não faz e está se preocupando em como. Como que minha vida vai mudar? Né? Não. O como não vai mudar a sua vida. O que você precisa fazer agora vai. E aí o como vai acontecer. Né? Faz sentido para vocês isso? Comentem, escrevem pra gente. Faz sentido, porque isso realmente é onde atrapalha muito, é o que a Stephanie também citou, de muitas pessoas que vai, às vezes, numa trajetória, num ponto, começa a ganhar muita coisa, daqui a pouco como está acontecendo, mas você nem fez nada.
você nem traçou. Então, quando você não tem aquilo que precisa ser feito, você perde conexão com você, né? As coisas estão acontecendo e está perdendo direção. Perdeu a direção, perde sentido. Perdeu sentido, o vazio acontece, né? Você nunca pode perder o teu sentido, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu queria fazer... Stephanie, tem uns 5 minutinhos, pelo menos? Posso? Pode. Esse pode foi ótimo. Eu quero fazer uma experiência com vocês. E muito mais do que participar dessa experiência, eu quero que vocês entrem nessa experiência com a certeza que essa experiência vai gerar o resultado que vocês esperam, tá bom? Porque a mudança ou a recompensa, ela não acontece porque a gente acredita. Ela acontece porque a gente sente que está acontecendo, não que vai acontecer. A gente sente que já está acontecendo. Então, eu quero convidar vocês para essa experiência. Uma experiência é uma hipnose muito, muito, muito rasa, mas é algo muito profundo em termos emocionais. E eu queria que vocês participassem comigo, tá? Com a certeza que vocês vão atingir o resultado que vocês esperam. Tá bom? A ideia aqui é que vocês consigam, nesse pouco espaço de tempo, escutar dentro de vocês a voz interior, para que vocês consigam entender o que essa voz ensina vocês no dia a dia em relação a propósito, em relação a sentido. Tá? A ideia é que a gente consiga nos transformar internamente nesse curto espaço de tempo. Tá? Mas para isso, quero que vocês, em qualquer lugar que vocês estejam nesse momento, né, só fiquem confortáveis. E, se possível, fechem seus olhos por um momento. Tá? Fechando os seus olhos, eu quero que vocês respirem profundamente. Isso. Respira profundamente e solta. Sintam-se bem relaxados. Entendam que nesse momento vocês estão acessando um espaço que é de vocês. Nada acessa este espaço, a não ser aquilo que de mais bonito está dentro de você. Nada. Não tem problema, não tem tempo, não tem decisão. Tem paz, tem calor. E o calor é tão gostoso que vocês conseguem sentir na pele de vocês esse calor. Tem uns que sentem a pele um pouquinho mais quente, outros que sentem até um arrepio. Sintam esse calor. Sintam que vocês estão no ambiente de vocês. Respira profundamente e solta. E agora eu queria que mentalmente vocês perguntassem a si mesmos: se eu pudesse dar um significado novo para minha dor, o que ela estaria tentando me ensinar? Se eu pudesse dar um significado novo à minha dor, o que essa minha dor, nesse momento, estaria tentando me ensinar? Lembrem-se que o mundo pode tirar tudo de vocês, menos a sua capacidade de escolher o sentido daquilo que vocês vivem. E talvez, só talvez, você esteja aqui hoje ouvindo isso porque chegou o momento de você redescobrir o teu sentido, o teu propósito. E a tua voz interior está te ensinando nesse momento. Escutem, sintam de verdade
Não lutem contra aquilo que vocês estão vendo. Deixa fluir. Sintam o que a dor que eu passo me ensina diariamente. O que minhas conquistas me ensinam. O que meus momentos de solidão, de solitude me ensina. O que passar o tempo comigo mesmo me ensina. Olha quantas perguntas que nesse momento, de forma bem sutil, para alguns até muito claro, para outros talvez até com metáforas, com histórias, mas as respostas estão chegando. Ouçam com atenção, sintam, respiram profundamente agora, solta e devagarzinho, bem devagar, mexam os pés e mãos, abram seus olhos e, se for do coração de vocês, e se fizer sentido, coloquem pra gente. O que veio para vocês? Que descoberta vocês fizeram nesse momento tão íntimo? Não precisam escrever se vocês não quiserem, tá? Só se fizer sentido, tá bom? O mais importante, conseguiram sentir esse momento? Você, Stephanie, que tá com a gente todo o tempo, sentiu? Maravilhosa a prática, muito obrigada. E gratidão aos girassóis que participaram, agradecer aí, gratidão ao seu tempo também, Eric, pela experiência maravilhosa. Nossos girassóis, a live vai ficar salva. Eu vou postar o link da agenda do Eric pela a plataforma Abrap, quem quiser saber mais, dá para entrar em contato diretamente com ele. E aí, qualquer dúvida a mais, vocês vão lá também. Obrigada, Eric, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Stephanie, sempre estou com vocês. Para mim é um prazer fazer isso. É um propósito, é um sentido para mim. Então, direcionar, a contribuir e aprender com vocês também, isso é muito importante. É essa troca que realmente é a terapia. A terapia é essa troca, né? É você buscar conhecimento, né? Então, para mim é um prazer. E, Stephanie, você sabe que você pode contar comigo, né? Estamos juntos aí. Tá? Gratidão, gratidão, girassóis. Até a próxima live. Tem live essa semana ainda. Tchau. Tchau, gente. Até mais.